esporte, da onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. O empate do Flamengo ontem contra o Los Angeles. O time continua invicto, vai receber no domingo, já nas oitavas de final, do Bayern de Munique, uma pedreira. Também Botafogo, que perdeu sua invencibilidade, mas firme, vai disputar nas oitavas de finais contra o Palmeiras. Jogo também no final de semana, é reta final, meus amigos. O Fluminense joga hoje, é um jogo de vida ou morte, pode até empatar para ir para as semifinais também no final de semana. E o Vasco, que pode pintar uma cara nova, uma nova contratação pintando em São Januário. A classificação, os jogos, tudo isso você vai cumprir nesse instante. Aqui, no Momento do Esporte, que está começando, claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, antes de começar o programa, eu quero fazer aquele pedido todo especial para você. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante. É o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, Napa TV. É muito importante, dê o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. Olha, o programa hoje, conforme eu falei, na cultura está recheado de informações e eu já vou pedir para a produção botar na telinha aqui da Napa TV e da TV Diversidade o resultado dos jogos pela terceira rodada. Tá aqui, curta aqui comigo. Ali, Inter Miami 2, Palmeiras também 2, Porto 4, Al-Ahly 4. Pelo grupo B, Seattle Sounders 0, PSG 2, Atlético de Madrid 1, Botafogo 0. Pelo grupo C, Benfica surpreendeu, gente. Meteu 1-0 no Bayern de Munique, tomou um sufoco danado, mas ganhou o jogo. O Atlético empatou com o Boca Juniors. Pelo grupo D, tivemos o Esperance, surpreendentemente, tomando um sufoco e perdendo de 3-0 para o Chelsea. E Los Angeles 1, Flamengo também 1. Vamos agora para os jogos de hoje, quarta-feira. Já mudou a telinha ali. Hoje, pelo grupo E, teremos Internacionais e River Plate às 22 horas. Urawa Reds e Monterrey também às 22 horas. Pelo grupo F, Mamelodi, Sunderland e Fluminense. Mamelodi, Sunderland e Fluminense às 16 horas. Borussia Dortmund e Urso às 16 horas. Pelo grupo G, Juventus e Manchester City às 16 horas. Wydad Casablanca e Al-Ain às 16 horas. E fechando pelo grupo H, amanhã, esses jogos são amanhã, hein? RB Salzburg e Real Madrid às 16 horas. E Al-Ahly e Pachuca também às 16 horas. Você já ficou atualizado, está sabendo tudo sobre a rodada, o resultado da rodada. Vamos agora sim, ao invés de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo. Botafogo nisso. O Botafogo que infelizmente perdeu a sua invencibilidade, né? Perdeu a invencibilidade para o Atlético de Madrid, perdeu por 1-0, mas isso não abalou em nada os jogadores. Muito pelo contrário, trabalhando firme. O Botafogo vive um momento de expectativa, apesar de que o todo poderoso John Textor de dívida, enroladão, né? O time dele lá de Paris caiu para a segunda divisão. Você sabe que a SAF dele é uma SAF só para todos os clubes. Então está vivendo problemas de muita dificuldade financeira, mas tenho certeza que vai resolver. Quando você está vendo ali a rapaziada do Botafogo, esses heróis botafoguenses, o time se prepara com afinco para exatamente o jogo. O Botafogo vai pegar, é um clássico brasileiro. O Botafogo vai pegar nada menos do que o Palmeiras, nas oitavas de final. E o técnico Renato Paiva já sabe que não vai poder contar com um jogador importantíssimo, o cão de guarda do Botafogo, que é o Gregório. Ele foi punido com o segundo cartão amarelo e não vai poder, infelizmente, participar desse jogo muito importante. É o clássico do Palmeiras. O jogo já está programado para sábado, porque nas oitavas de final são jogos sábados
às 13 horas e aos domingos às 17 horas. Daqui a pouco vou passar para vocês já os classificados, tudo certinho. Mas, ainda sobre o Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, na Filadélfia, e o técnico Renato Paiva, ele está analisando muito bem o time do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras que passou também para jogar no final, mas ainda não fez um jogo de exibição. Então tomara que esse jogo contra o Palmeiras seja um jogo em que o Botafogo jogue tudo aquilo que vem jogando nas últimas partidas que tem feito contra o Palmeiras. Já nós vamos curtir aqui o Renato Paiva, técnico do Botafogo, pode ser até agora, porque ele vai falar sobre a derrota do time para o Atlético de Madrid e já projetando também o Botafogo. Todo mundo, ninguém acreditava no Botafogo, a verdade é essa. Ninguém, o Botafogo pegou o grupo da morte, não sei o quê. O Botafogo tá lá, meu amigo, se classificou. E o Renato Paiva fala exatamente sobre isso. Fala, Renato Paiva. Renato, parabéns pela classificação. Obrigado. Sofia da TV Globo. Clássico. Conversei com alguns jogadores, eu vi que eles não estavam com aquele sorrisão nem nas duas últimas vitórias, mais contente com a classificação. Eu queria que você pudesse revelar pra gente um pouquinho do que você encontrou no vestiário agora, porque depois do jogo contra o Seattle, você disse que encontrou o vestiário não muito contente porque eles não tinham desempenhado do jeito que eles queriam, e que isso era uma característica de um balneário vencedor. Como é que foi agora essa volta pro vestiário e como é que está se sentindo o grupo do Botafogo nesse momento? Não está um ambiente pesado, mas não está um ambiente igual ao quando ganhamos o Paris Saint-Germain ou igual ao quando ganhamos um jogo. Isto de facto denota e demonstra muito bem as características e a personalidade e o ADN deste grupo. De facto, eles jogam, querem ganhar, vão lá para dentro para ganhar, independentemente das estratégias, vão lá para dentro para ganhar e sentem que hoje, um bocadinho mais efetivos em questões ofensivas, poderíamos ter feito golos. Eu acho que um golo ia virar muito da história porque ia pôr o desespero e o peso ainda maior no Atlético de Madrid. Mas acho que eles não ficaram essencialmente satisfeitos com a segunda parte. Porque na primeira parte as coisas, os acertos que nós fizemos foram muito poucos, nós estávamos a ter posse, estávamos a sair com perigo, estávamos a articular o jogo, mas de facto na segunda parte começámos a bater muita bola longa, a perder muitas bolas, não conseguimos tomar 3 passes, isso claro, com a intenção que o Atlético de Madrid tem de somar jogadores dentro da tua área, e começas a baixar, para mim, eu entendo, é um desespero do treinador. Eu estava quase perto do banco do Simeone a pedir para a equipa subir e pressionar a bola, e quando a bola fosse para trás toda a gente subisse, mas depois faltam 45 minutos, o calor acumula, tu começas a ver muitos jogadores do Atlético de Madrid na tua última linha, e então começas a defender a casinha, em vez de começar a sair e a deixar as costas jogadores impedidos e a subir linhas. E de facto faltou-nos isso, faltou-nos essa energia, porque depois ganhas a bola nessa pressão, podes ganhar a bola mais acima, mais rápido, mais perto da área adversária. Nós não tivemos bola e isso levou-nos a baixar, obviamente sem a mínima instrução da minha parte, mas é o jogo, os jogadores são assim. E depois também é outra coisa que se chama Atlético de Madrid. Parece que estamos a jogar contra uma equipa da segunda divisão. Quer dizer, o Atlético de Madrid, que é só o Atlético de Madrid. Portanto, temos de perceber isso também. E temos de perceber que quando eles têm bola são muito bons jogadores, tem um treinador que está ali há 15 anos, tem uma forma de jogar que eu até disse aos jogadores e confirmou-se, íamos ter mais problemas defensivos do que tivemos com o Paris Saint-Germain e, se fôssemos rigorosos no nosso jogo, íamos ter mais bola do que tivemos com o Paris Saint-Germain. De facto, confirmou-se na primeira parte de termos mais bola. Na segunda parte confirmou-se o termos menos bola, mas termos mais problemas defensivos. Exatamente por isso. Portanto, às vezes dá a sensação que acontecem estas coisas porque os jogadores querem descer o campo, porque o treinador manda baixar e toda a gente para dentro da área, só quem não me conhece, só quem não eu não jogo. E os jogadores são humanos. E a partir daí, do outro lado, está o Atlético de Madrid. Portanto, um elenco fortíssimo, uma equipa top da Europa e, portanto, acaba por não ser o jogo que nós queríamos em termos de resultado e na segunda parte aquilo que não queríamos em termos de performance. Na primeira sim, fica a classificação e eu não tenho a mínima dúvida, mas agora vou mesmo ser incisivo e vou ser irónico.
Se o Renato Paiva tem dito, afirmado que íamos passar neste grupo no Brasil, eu ia ser esculachado até à última quinta da casa, à quinta casa, por toda a gente, não é? Agora, obviamente, nós fizemos o que ninguém estava à espera e há que valorizar isso para o adepto e torcedor do Botafogo, que tem que estar orgulhoso deste grupo e depois para o futebol brasileiro também. Está aí a presença do técnico Renato Paiva, né? Ele gosta de falar português, mas deu uma explanada legal, né? Tudo aquilo que o torcedor botafoguense gostaria de ouvir, né? Eu falei também, quando o Botafogo saiu daqui do Brasil, todo mundo falava que o Botafogo não ia se classificar, porque pegou realmente um grupo com o PSG, com o Atlético de Madrid, mas foi lá e se classificou e vai enfrentar o Palmeiras, eu repito, Botafogo e Palmeiras nesse sábado, o bicho vai pegar. E olha, eu tô apostando no Botafogo. O Palmeiras tem sendo um grande freguês do Botafogo. E você vai saber muito mais sobre o Botafogo no programa de sexta-feira. Antes, eu vou pedir para a produção colocar aí já na telinha, antecipar, o provável time. Tá treinando direto, né? Tá ali, olha, é o John no gol, o Vitinho, o Jair, o Alex Barbosa e o Alex Telles. Marlon Freitas, o Gregor, ele não vai jogar, tá ali, mas não vai jogar, porque ele recebeu o segundo cartão. O Savarino, o Arthur, o Igor e o Alan. Ele vai colocar o Alan, porque vai ser o cão de guarda, né? O Alan vai ser o substituto do Gregório. Esse é mais ou menos o time provável. Agora, sexta-feira a gente vai falar muito mais do Botafogo, vai dar a escalação certinha do Botafogo, vai dar as opções, o que o Botafogo tem que fazer, o que não tem, porque é o Brasil inteiro torcendo pelo Botafogo para vencer o Palmeiras e passar para a próxima fase do Mundial de Clubes. Saindo do Botafogo, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do mais querido do Brasil, o Flamengo. Flamengo invicto no Mundial de Clubes. Flamengo numa campanha maravilhosa. 2 vitórias, um empate, é bem verdade que no jogo de ontem contra o Los Angeles, né, Futebol Clube, não conseguiu, criou inúmeras oportunidades. Ele tem 4 bolas na trave, mas infelizmente a bola insistiu em não querer entrar e no contra-ataque os caras acabaram fazendo 1-0, né? O Felipe Luiz aproveitou para fazer algumas observações da minutagem para os jogadores que estavam no banco de reservas. Então, quer dizer, fez acertadamente e eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Que não fiquem chateados comigo, torcedor palmeirense. Mas a estrela que era para mostrar para o mundo todo do Palmeiras, que era esse menino Estevão, até agora não disse o que veio. E o Wallace, garoto de 20 anos, está tendo oportunidade, está metendo gol direto. Ele mais uma vez fez um golzinho salvador, uma jogada linda do Jorginho, que trouxe o Cruzeiro. Fez um gol de empate, o Flamengo estava perdendo gols um gol atrás do outro, e tudo parecia que a vitória ia ser do Los Angeles, porque quando o time começa a perder muitos gols, aí você já sabe. Aí acaba a vaca indo pro Brás. Mas o Flamengo está jogando uma bola redondinha. O Felipe Luiz está dando um show de tática, né? Tá dando minutagem para a rapaziada e saiu invicto, né? Saiu invicto. Tá seguindo já porque vai pegar uma pedreira. O Flamengo vai pegar uma pedreira. Vai pegar nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique. A expectativa é de que os jogadores do Bayern não estão acostumados com esse calor sufocante que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O Flamengo vai jogar esse clássico do Bayern no domingo às 17 horas no estádio Red Rock. Um estádio bom. Eu quando cobri a Copa do Mundo de 94, fiz alguns jogos nesse estádio. Um estádio que com certeza a nação rubro-negra vai invadir o estádio. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque os resultados estão acontecendo. E claro que o Bayern é um time cancheiro, é um time da Europa, é um time milionário, tem jogadores importantes, né? Como o Harry, grande artilheiro, né? Harry Kane, mas não vai dar nada, não vai andar contra o time do Flamengo. Já estou profetizando aqui, né? Falar em andar, o técnico Felipe Luiz vai fazer uma análise nessa primeira fase
do time do Flamengo, que o time continua invicto, 7 pontos, e também já vai projetar esse jogo contra o Bahia, que vai ser realmente um palco formiga. Fala aí, meu querido Felipe Luiz. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados. Conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos. Conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo. E mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol. Infelizmente a bola não entrou e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então, estamos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Daí o técnico Felipe Luiz, olha aqui, eu repito, o Flamengo passou da primeira fase invicto, vai enfrentar o Bayern de Munique, domingo às 17 horas. É um jogo no estádio Ed Rock. Ainda sobre o Flamengo, para fecharmos o noticiário, houve uma reviravolta em relação ao caso do Zé Wellington. Você sabe que nós noticiamos aqui que alguns jogadores do Flamengo não estão treinando separados. Um deles é o Zé Wellington, mas já estava com a definição certa a ida dele para a Albânia. Mas o jogador não quis ir para a Albânia. Isso é um desejo do próprio jogador. E eu quero aqui, inclusive, parabenizar. O futebol da Albânia não vai fazer o que na Albânia, meu amigo? Pô, então, eu me lembro, inclusive, de uma situação que aconteceu há muito tempo. O Luiz Alberto ficou treinando separado do Fluminense, aí pintou uma oportunidade para ele ir para o americano, ele falou, não quero ir não. Aí acabou se filmando como titular do Flamengo, foi negociado e depois transformou-se num grande zagueiro do Santos, jogou fora, jogou no Fluminense. Então, o Zé Wellington falou, não quero ir. Não foi. Agora, a bala sem alça continua lá o Pablo, né? O Pablo continua também treinando separado, o contrato dele terminou no final do ano, pintou aí uma oportunidade para ele o Remo, onde o Marcos Braz está lá, como diretor de futebol, e o Remo diz o seguinte, se o Flamengo pagar 50% do salário, eu assumo aqui. Eu, se fosse a diretoria do Flamengo, assumiria, mandaria, vai embora. Aí paga 50%, é melhor, cara. É melhor pagar só 50% do que pagar inteiro. Ele tem um salário altíssimo do Flamengo. Então, eu acho que isso aí a diretoria do Flamengo está resolvendo e já esse assunto será resolvido. Saindo do Flamengo, vou falar agora do Fluminense. O tricolor das Laranjeiras do Fluminense tem uma parada. Olha, tem gente aí falando que o Fluminense já está classificado. Não é bem assim que a banda toca não, hein? O Fluminense não está classificado. Joga por um empate, tem aí 80% de chance de se classificar. O jogo é hoje, um jogo importante demais, né? Está praticamente classificado, claro, vou repetir, mas joga hoje contra o Mamelodi Sundowns às 16 horas em Miami, né? Se empatar, carimba o passaporte para a próxima fase. Eu acredito muito no Fluminense. O Fluminense está trabalhando forte, a grande surpresa também. Vejam, não jogou bem, a gente tem que falar aqui a verdade, não vamos mentir para a torcida do Fluminense. Não jogou bem, né? O Renato Gaúcho apostou no time com o Ganso e o Gano, só que o Ganso não está marcando, pegou o time coreano com uma velocidade impressionante e conseguiu fazer 2-1 sobre o Fluminense. No segundo tempo ele voltou, fez algumas alterações, porque o time realmente voou baixo. E hoje é o dia dele. É o dia dele para o Fluminense. Precisa ganhar. Esse time do Mamelodi, um chamou Mamelodi, outro chamou Mamelodi, eu chamo Mamelodi. Mamelodi é um time cancheiro, é um time de jogadores habilidosos, né? Não é um time qualquer, é um time certinho, né? Finalista da Champions Sul-Africana, perdão. Tem uma técnica apurada e o Fluminense tem que ter muito cuidado, sobretudo, meus amigos, com os contra-ataques. Esse time sabe jogar nos contra-ataques, os jogadores habilidosos. Então, o Fluminense vai ter que jogar o que sabe e o que não sabe. Eu vou passar aqui
o telespectador, sobretudo o torcedor fluminense, a atual situação. É a seguinte, do grupo F, o Fluminense é o primeiro com 4 pontos, o Borussia é o segundo, também com 4 pontos, e esse, o Mamelodi, Sandro, tem 3 pontos. Então, se esse time vencer o Fluminense, ele vai para 6. Ele se classifica, né? Aí, vai depender do jogo do Borussia. Se o Borussia vencer também o jogo, o Fluminense cai. O Fluminense não entra. Por isso que eu digo, não está 100% não. Né? Mas só depende dos seus esforços. Venceu o jogo ou empatou e o Borussia também está dentro. Deixa dependendo dos seus próprios esforços. Vou repetir aqui o torcedor tricolor para não ficar iludido. O Fluminense tem 4 pontos, Borussia é o segundo também com 4, esse Mamelodi Santos tem 3 e o Santos está com 0. Então, o Borussia vai pegar o Santos, que é um time fraco, né? Apesar que é correria e tal, mas o Borussia não pode perder para o Santos. Então, o Fluminense vai ter que fazer o dever de casa. Ganhar o jogo, meus amigos. Ganhar o jogo. Então, ganhou, ou até mesmo empatando, tem chance de ir para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O time provável que vai pintar aí não é o que o Napoleão deu esse time. A produção vai já botar o time aqui na telinha. Tá ali, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, o Freitas, que fez o gol, e o René, ele deve jogar com o René, que o René defende mais, tá ali o Gabriel Fuentes, mas pode entrar o René. O Martinelli, o Arias, o Ganso deve voltar para o banco de reserva, né? Ele vai entrar com o Donato, que entrou bem no jogo, o Arias, o Canóbio, o Everaldo e o Serra, né? Pode pintar aí também o Keno. O Cano também vai voltar para o banco, né? Então, tá essas dúvidas aí, que a escalação, na verdade, só vai sair 1 hora antes do time entrar em campo. É hoje, às 16 horas, jogo importante, Fluminense e Mamelodi Sanders, e o Fluminense precisa dessa vitória. Saindo do Fluminense, fecharam o programa falando do Vasco. Você pensou, torcedor vascaíno, que não tinha notícia do Vasco? Se enganou. O Vasco, meu amigo, o deputado federal, Renato Machado, que se encontrou comigo, falou: pô, tu tá dando muito pouco tempo pro Vasco. Ô, meu deputado, o Vasco está disputando o Mundial de Clubes, mas todos os dias aqui, no Momento do Esporte, a gente tem noticiário pro Vasco. E tem uma boa notícia para a torcida do Vasco. O time já voltou a treinar, o Fernando Diniz já está começando a colocar a cara dele nesse time. O Vasco vai surpreender muita gente no Brasileirão, que já está voltando. E a boa notícia para o time do vascaíno é que o Vasco está tentando contratar aí o jogador, o Thiago Mendes, jogador de 33 anos, né, que está jogando no Catar, né? Ele o passe é dele, vai ficar com o passe livre já agora nessa janela. E o torcedor sabe, né? O torcedor vascaíno sabe. O Vasco não tem grana. E a frase do Otto Glória, do saudoso Otto Glória, não faz a omelete sem ovos. Se o jogador vem de graça, aí, meu amigo, de graça até injeção na testa. O Vasco não vai pagar o salário dele. Agora é um bom jogador, hein? É um jogador que joga com o primeiro volante, com o segundo volante, jogador que já teve passagem na Europa, jogou no São Paulo, foi titular, está no Al Rayyan do Catar. Eu acho que é uma boa contratação, uma opção ali para a meiuca, e o Vasco precisa realmente de reforço para quando o Campeonato Brasileiro voltar, o Vasco está montadinho, porque teve 10 dias de folgas e agora está voltando ao jogo. Tomara que o Vasco não tenha que vender alguns jogadores dessa janela, né? Porque tem muita gente querendo o Rayyan, tem muita gente querendo o Léo Jardim. Então, de repente, falta de dinheiro, meu amigo, a diretoria do Vasco vai ser obrigada a vender, porque a janela está aberta. Aí o bicho vai pegar. Então, vamos esperar que esse jogador realmente, sobretudo, acerte com o Vasco e seja titular. Esse jogador vem para ser titular. É um bom jogador espetacular. Bom, vou fechar o programa pedindo mais uma vez para você. Não é inscrito? Inscreva-se no nosso canal. É um canal alternativo do Momento da Napa TV. Está ali na telinha. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Tem muita gente que se encontra com o Napoleão. Parabéns, olha, o programa está crescendo assustadoramente, graças a Deus. Isso eu devo a você, que é a razão principal da nossa existência. Mas não deixe de se inscrever. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, que vai ajudar muito ao nosso trabalho, mas muito mesmo, tá? A audiência não se compra, a audiência se conquista.
Sexta-feira estaremos de volta aqui falando sobre tudo em relação ao Mundial de Clubes e, sobretudo, os classificados, os jogos de final de semana pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Muito obrigado pela audiência. Beijo carinhoso para você, onde quer que você esteja. Napa TV e TV Diversidade. Você vê tudo que você quer ver de esporte. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau, até sexta.